Mar sai do hospital chorando muito. Valéria diz que ela tem que ficar calma, que o Juan vai ficar bem. Mar diz que prometeu que ia ficar ao lado dele, mas a Susana nunca vai aceitar ela. Valéria diz que é melhor ela esquecer o Juan de uma vez. Mar diz que não, que vai amá-lo sempre. Paula vai para um spa, encontra a Priscila e diz que lhe deram a capa de uma revista muito importante, mas ninguém sabe ainda. Priscila é snob com ela. Para se vingar, Paula faz questão de dizer para ela que o Arthur comprou uma casa para a namorada. Juan acorda chamando por Mar. Susana diz que aquela moça só tem trazido sofrimento para a vida dele. E Jacinto diz que ela já foi embora. Juan não aceita que Mar o deixou e diz que quer ficar com ela. Susana diz que Mar foi embora porque já entendeu que não deve continuar ao lado dele e o que ele deve fazer é seguir em frente sem ela. De volta à cidade do México, Valéria e Mar agradecem a Arthur por tudo que fez. Valéria devolve a jaqueta dele. Arthur brinca, dizendo que por um momento pensou que ela ia esquecer. Valéria acha graça do que ele disse. Nesse instante, ele tira uma foto dela. Valéria pergunta o que ele está fazendo. Arthur diz que nunca viu ela sorrir assim e amou. Valéria dá adeus para ele e vai se afastando. Arthur diz que não vai deixar de procurar ela até que ela aceite a casa. Valéria diz que é melhor ele ir se esquecendo dessa ideia. Arthur diz que não se dá por vencido tão fácil. Susana diz a Juan que Ofélia o denunciou por ter sequestrado a Mar e culpa ela pelo que aconteceu com ele. Juan diz aos pais que o que aconteceu não foi culpa da Mar, assaltaram eles, que ama ela e assim que sair dali vai procurá-la. Luiz pergunta se Leonardo já cancelou a exclusividade com a revista. Leonardo diz que não pôde, que a diretora saiu de viagem, mas já mandou mensagem para ela. Luiz manda ele resolver logo, se não quiser que ele se meta. Ofélia fica muito feliz ao ver Mar de volta. Pede perdão por ter machucado ela e diz que se sentia perdida sem ela. Mar pede para a mãe perdoá-la por ter ido embora. Ofélia diz que Mar não tem que lhe pedir perdão, que a machucou e ela teve a culpa dela ter ido assim. Mas o importante é que ela já está ali. Ofélia diz que hoje é o dia mais feliz da sua vida e agradece Valéria por ter trazido a irmã de volta. Priscila reclama com Camila por Arthur ter comprado uma casa para Valéria e garante à amiga que ele e ela não vão ficar juntos. Nicolas diz a Arthur que o pai já sabe sobre a casa. Arthur pergunta como que ele soube. Nicolas diz que não sabe e o que ele tem que fazer é trabalhar e deixar de preocupar o pai. À noite, Ofélia vai até a mansão Portilla falar com Luiz. Luiz diz que soube que ela se sentiu mal. Ofélia diz que sim, que teve um mal-estar, mas já está melhor e por isso quis dizer a ele que já se sente pronta para voltar ao trabalho. Ofélia diz que também precisa falar com ele sobre outra coisa. Ela diz que ficou sabendo que o filho dele comprou a casa delas e não pode aceitar algo assim. Que tem educado as filhas para que sejam moças decentes e a sua Valéria não vai receber um presente assim tão caro. Sozinha, Priscila chama a Valéria de maldita infeliz e diz que ela não vai ficar com o Arthur. Luiz diz a Ofélia que acredita que o Arthur comprou a casa para ajudar elas. Ofélia diz que sim, mas tem medo de que o filho dele tenha feito isso para comprometer a filha dela. Que o Arthur procura muito e uma casa, por mais humilde que seja, é um presente muito caro que a sua filha não pediu. Ofélia diz que é por isso que, pela dignidade e apesar da situação delas, que não vão aceitar essa casa. Com a intenção de continuar na mansão, Ofélia diz que talvez possa pagar pela casa com seu trabalho. Luiz concorda e diz que vai conversar com o filho. Mar diz a Valéria que o Arthur foi muito amável e pergunta se ela sente alguma coisa por ele. Valéria diz que sim, que gosta muito dele. Paula diz a Leonardo que ainda não ligaram da revista para ela. Leonardo enrola ela, dizendo que primeiro eles querem publicar notícias sobre a modelo da nova linha de roupas e logo depois vão fazer barulho para a imagem dela na capa. Valéria diz a Mar que não faz ideia do que o Arthur sente por ela, que às vezes acha que ele está brincando com ela, mas logo depois ele faz coisas que fazem ela pensar diferente. Mar diz para a irmã dar uma oportunidade para ele. Valéria diz que tem medo de que Arthur parta o seu coração. Luiz pergunta o que Arthur estava pensando para comprar a casa para aquela moça. Arthur diz que comprou com o seu dinheiro. Luiz diz que não se trata disso, mas da maneira que ele está resolvendo os problemas
e pergunta o que ele esperava, se era surpreender essa moça ou comprometê-la mais com ele. Arthur diz que fez para ajudá-la. Luiz diz que Ofélia falou com ele e disse que a filha dela não ia aceitar uma coisa assim. Arthur diz que sabe que a Valéria não precisam defendê-la. Ele nunca na vida havia conhecido uma mulher como ela. Luiz diz que se ele gosta dela de verdade, não pode tratá-la como os demais. Arthur diz que o que fez por Valéria não fez por ninguém mais. Luiz diz que Ofélia lhe ofereceu um acordo e vai pagar pela casa com o seu trabalho. Arthur não gosta do acordo entre o pai e Ofélia, mas diz que está bem, pois de toda maneira a Valéria não quer aceitar a casa. Ofélia conta para a mãe e Valéria como foi a sua conversa com Luiz e pergunta por que Valéria não disse para elas que tinham dado uma casa para ela. Valéria diz que não sabe por que o Arthur fez isso, mas ela não aceitou. Ofélia diz a Valéria que falou para o senhor Portila que aquela casa não ia comprometer ela com o jovem Arthur e por isso vai pagar por ela. Rosil coloca uma foto de Nicholas e outra de Arthur ao lado da foto dela com o marido e diz: meu amor, qual deles será o nosso filho? Ofélia diz às filhas que sabe que às vezes pode ser muito dura, mas elas é a única coisa que ela tem, que elas merecem ser felizes e tudo que ela faz é porque as ama com todo o coração. Juan recebe alta. Jacinto diz que sabe que eles tiveram um problema muito forte, mas é claro que ele pode voltar para casa, mas não quer que ele volte a procurar aquela mocinha para nada. No dia seguinte, Ofélia volta a trabalhar na mansão Portila. Arthur é o único que recebe ela bem, dizendo que fica feliz por ela estar de volta. Ofélia agradece ele e diz que tem muito a fazer e muito a pagar, mas faz com prazer. Não tem nenhum problema em trabalhar. Valéria pergunta se Mar passou a noite com Juan. Juan é detido quando está deixando o hospital. Ele diz que é inocente e que Mar foi com ele porque o ama. Susana e Jacinto ficam desesperados. Mar confessa à irmã que ficou com Juan. Diz que foi a noite mais feliz da sua vida e não tem dúvida de que ele é o homem da sua vida. Valéria pede para a irmã lhe dizer que foram responsáveis e que se preveniram. Mar diz que sim. Luiz entrega as chaves da casa para Ofélia e diz que lamenta que o filho tenha se atrevido a tanto. Ofélia pede permissão a ele para levar as chaves para as filhas. Com segundas intenções e influenciado por Paula, Leonardo oferece ajudar Nicholas com a linha de roupas esportivas. Valéria diz à mãe e à irmã que estão em casa e juntas como deve ser. Ofélia diz que por mais que a desagrade, aquela casa com as filhas se vê melhor, porque elas são umas joias. Nicholas pressiona Arthur por não ter escolhido a modelo ainda. Diz que até o Leonardo quer ajudá-los. Não lhe parece uma má ideia e quer que os três se reúnam na sala de reuniões para trocarem ideias. Arthur diz que o projeto é dele e ele pode fazer o que quiser. Se referindo a Ofélia e às filhas, Graciela diz a Camila que já é o momento de que aquelas mulheres tenham claro qual é o lugar delas naquela casa. Aos prantos, Susana diz a Ofélia que o filho foi preso e implora para ela retirar a denúncia. Ofélia se recusa e diz: você e eu não somos iguais, Susana. Eu sim faço o que tiver que fazer pelas minhas filhas, enquanto você zombou de mim quando eu te pedi ajuda desesperada. Até logo. E vai embora sem se importar com o sofrimento dela. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.